A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, Pastor João Caboclo aqui para compartilhar a poderosa palavra de Deus para a nossa vida. Eu fico imensamente feliz por esta oportunidade de ter você aqui para ouvir a palavra de Deus. Seja muito bem-vindo. Estou aqui para compartilhar a poderosa e transformadora palavra de Deus. Mensagem de Deus para nossas vidas. É com imensa alegria e honra que compartilho esta mensagem contigo. Que ela traga paz, felicidade e sucesso em todas as áreas da tua vida, seja profissional, pessoal e espiritual. Que o poderoso Deus esteja abençoando sua vida de maneira sobrenatural. Sou o pastor João Caboclo. Estou aqui com um cafezinho. E esse cafezinho traz à minha mente, ao meu coração, meus filhos, minhas filhas, porque minha filha Isabela, meu filho Iveson, até a Ilka um pouquinho menos, mas eles adoram tomar um cafezinho. Minha esposa fica doida, porque quando estamos os três juntos, três filhos comigo, quatro, ela fica fazendo café direto. Mas vamos aprender do nosso Pai Celestial. Querido Deus, glorioso Pai, nós te agradecemos por essa oportunidade de estar compartilhando tão poderosa mensagem para ajudar nossos irmãos cristãos, aqueles que te buscam, aqueles que precisam viver baseado nas tuas promessas, nas tuas orientações, nos teus ensinamentos, para fazer-nos mais conscientes, mais maduros, para fortalecermos na nossa caminhada, para que possamos enfrentar dificuldades do dia a dia. Eu oro em nome de teu Filho Jesus, pedindo que já alcances corações através dessa poderosa mensagem que tu colocaste no meu coração para compartilhar com esse irmão, com essa irmã que está escutando neste momento. Eu te peço também que já esteja abençoando, trazendo renovo e refrigério, paz, harmonia, alegria, brilho nos olhos para a vida de cada pessoa, cada irmão, cada ser que venha escutar essa mensagem. Eu oro em nome de teu Filho Jesus. Amém. Irmãos, todas as mensagens bíblicas elas são importantes, mas nós somos movidos a trazer mensagens pela sensibilidade que o Espírito Santo nos dá, levanta em nossa mente, em nosso coração, para ajudar os irmãos na caminhada, a enfrentar dificuldades, a entender melhor o contexto, o desejo, a real expectativa de Deus nos textos bíblicos. O sermão, ele é feito para aquele que escuta, tentando alcançar e levar um alimento espiritual, sabedoria bíblica para a vida dos irmãos. Amém? E essa mensagem é sobre um tema importante demais para mim e a tua vida. Eu tenho certeza absoluta que essa mensagem vai mudar a visão, a expectativa, a maneira de encarar esse cenário bíblico por muitos irmãos, para muitos irmãos. Percebam que eu já tenho mais de 22 anos como cristão e, vez por outra, ainda encontro a dificuldade de entender este cenário. E por isso o Espírito Santo me levou a estudar, me aprofundar para trazer esta mensagem que poderá mudar a tua visão, que poderá evitar que muitos afastem-se dos caminhos de nosso Senhor Jesus Cristo, que muitos fraquejem, percam a fé, a esperança, porque a verdade é que nós sempre aceitamos Jesus Cristo por uma necessidade de resolver, mudar de vida,
trazer novos rumos, novos cenários, tentar fazer diferente. Então nós vamos ao nosso Senhor Jesus Cristo por uma necessidade. E o que acontece? Que a Bíblia está cheia, repleta de promessas. Muitas das promessas, elas são condicionais. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e afastar de fazer coisas más, então eu ouvirei do céu as suas orações. Então, a maioria das promessas bíblicas, elas têm uma condição para que elas possam te alcançar. E as pessoas querem a promessa sem obedecer à condição. E muitas vezes as promessas não acontecem. Eu imagino que Deus deve ficar tranquilo lá, porque ele diz não está acontecendo a promessa, porque ele também não está fazendo a parte dele. E as pessoas ficam decepcionadas, achando que o evangelho é tipo uma falcatrua, alguma coisa que é cheio de promessas, mas as promessas não acontecem. É porque você, meu irmão, nós temos que nos acostumar. Quando lermos uma promessa na Bíblia, olha os versículos anteriores para ver o que é que Deus está colocando como condição. Jesus diz: se tu estiveres em mim, as minhas palavras estiverem em ti, fareis tudo o que pedires. Mas não tem uma condição antes, nós temos que estar em Jesus, vivendo, respirando, refletindo, buscando. E normalmente as pessoas querem as promessas de qualquer jeito. E no âmbito do evangelho fácil, as pessoas só pregam as promessas e não pregam as condições que Deus, que Jesus está impondo. E termina que as pessoas ficam vivendo numa enganação, a promessa não acontece, o pregador, o profeta está lá, mas só está falando o que o outro quer escutar e nada acontece. Este texto bíblico que eu trago hoje, ele provavelmente já impactou a sua vida, como em algumas situações impactou a minha também. Ele está no Salmo 91, versículo 7. O título desse estudo é Guardados por Deus em meio às aflições. Isso vai transformar a tua visão e a tua maneira de entender o Evangelho. E o texto do Salmo 91, versículo 7 diz: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Imagine você caminhando com Jesus Cristo, indo à igreja, lendo a Bíblia, certo, achando que está fazendo tudo certinho, que está merecedor desta proteção, de todas essas coisas. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Então você imagina você trabalhando numa empresa, mas você é cristão, você vai à igreja, você dá o dízimo, você até prega ou deixa algum versículo lá no púlpito. E quando é além da segunda, terça-feira, você é chamado para ser avisado que está demitido da empresa. Sendo que você está cheio de responsabilidade, está num cenário difícil, muitas coisas para cumprir, alimentação, aluguel, colégio de filho, gasolina, por causa de todas essas coisas. E chegou essa notícia horrível para a sua vida. Mas você conhece um vizinho ao lado do seu trabalho, colega de trabalho? Que ele é casado, mas está traindo a esposa, ele não pode ter uma folga, que ele já corre para os bares. Você conhece outro colega ao seu lado que ele é falso, que ele está tentando puxar o tapete de um amigo. Você conhece outro colega que ele não quer nada com Deus, com Jesus, e ainda puxa, ainda faz gozação com as coisas de Cristo e todas essas coisas. E aí,
Você é que foi o demitido. E eles que não estão nem aí para as coisas cristãs, para as promessas, fidelidade, nem sequer conhecer de Deus, eles estão lá no emprego para continuar fazendo as mesmas coisas, bebendo, adulterando, com falsidade, puxando o tapete dos amigos, tirando onda com os cristãos. E cá entre nós, a cabeça da pessoa entra um pouquinho em parafuso ou não. A pessoa fica sem entender, né? Como é essa história? Que 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás afligido. Você sai para resolver alguma coisa, chega lá, tem uma fila enorme e você vê 90, 95% das pessoas conseguirem resolver o problema. E quando chega na sua vez, você não consegue resolver. Falta um documento, qualquer coisa, e você não conseguiu resolver. Nessas duas situações, você diz, como é que 10.000 caiu à minha direita, outros caíram à esquerda, se só quem não está tendo sucesso sou eu? Como entender isto? Isso é um cenário poderoso na mão do Satanás para destruir a sua caminhada cristã, para afastar você dos caminhos de Deus. Por isto que esta mensagem é muito poderosa. Como que você convive com isto? O que nós estamos entendendo de maneira errada, confusa na mensagem bíblica? Porque fica claro que nós vamos à Bíblia, aceitamos nosso Senhor Jesus Cristo e achamos que a partir de agora nós seremos os super-homens. Estaremos blindados das coisas ruins. Tem muitas orações até que a gente escuta as pessoas dizendo blinda, blinda, blinda. Mas será que a palavra de Deus ela veio realmente para blindar-nos do mal e das coisas ruins que acontecem neste mundo? Vamos mergulhar nessa poderosa mensagem e que Deus prepare o meu e o teu coração para que nós possamos entender corretamente a visão bíblica para esse aspecto do sofrimento dos justos. Amados irmãos, este é um dos textos mais conhecidos da Bíblia. Muitos de nós já o lemos em momentos de medo, em momentos de insegurança ou de dor. Ele traz uma promessa forte, uma promessa quase impressionante. Que essa promessa diz o quê? Enquanto muitos caem ao nosso redor, nós não seríamos atingidos. E nós vimos nos exemplos que eu dei da vida prática cotidiana que acontece diferente. Ao mesmo tempo, surge uma pergunta sincera em nosso coração. Se isso é verdade, que 1000 cairão à minha direita, 10.000 à minha esquerda, e eu não serei atendido, afligido, se isto é verdade, por que as pessoas fiéis ainda sofrem? Por que coisas ruins acontecem até com quem serve a Deus com dedicação? E aí nós ficamos achando que não merecíamos, que Deus não está escutando nossas orações, que o Evangelho não está valendo a pena. E nesse momento é um ápice para o Satanás aparecer com sugestões, com convites, com amizades novas e com coisas que vão te afastar dos caminhos de Deus, porque você acha simplesmente que não está dando resultado. Essa palavra é tão forte em nossos dias que você não consegue imaginar resultados. Nós vivemos em busca de resultados. E se acharmos que a Bíblia não está dando resultados, aquilo batendo com a expectativa que nós tivemos quando iniciamos a caminhada com Jesus, muito provável, muito fácil que nós nos afastemos dos caminhos de Deus. Amém? Se isso é verdade,
Porque pessoas fiéis ainda sofrem, porque coisas ruins acontecem até com quem serve a Deus com dedicação. Embora a Bíblia diga que 1000 cairão à tua direita e 10.000 cairão à tua esquerda, e tu não serás afligido. Vamos olhar para esse texto com reverência, mas também com maturidade espiritual, permitindo que a própria palavra nos ensine. Amém? Vamos contextualizar aqui. O Salmo 91 é um salmo de confiança em Deus em meio ao perigo. Observe como o próprio texto descreve as situações difíceis. Não temerás o terror da noite. Então, virá terror à noite para essa pessoa. Nem a seta que voa de dia. Estarão setas ao redor daquela pessoa. Nem a peste que anda na escuridão, nem a mortandade que assola ao meio-dia. Então, o cenário aqui é de terror, de mortandade, de pestilência, de coisas ruins. Ou seja, o cenário não é de tranquilidade, mas de ameaças reais. E mesmo assim, perceba que o salmista prefere e escolhe confiar em Deus. O tópico 1. Deus não prometeu ausência de aflições. Então, se você está achando que aceitou Jesus e agora você está blindado, nada de mal vai acontecer, um filho não vai adoecer, um filho não vai levar uma queda, quebrar um braço, você não vai ser demitido. Deus não prometeu ausência de aflições. Jesus foi muito claro quando ele diz: tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Então Jesus está dizendo: olha, no mundo tu terás aflições, mas tem bom ânimo, tem perseverança, continua firme, porque eu venci o mundo. A Bíblia confirma isso na vida de homens fiéis. Vamos ver 3 exemplos poderosos para você comparar com a sua vida. Como é que estão os seus desafios? Primeiro é Jó. Disse o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele. É um homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Uma coisa que dificilmente nós fazemos completamente. Homem íntegro, integridade cristã, reto, direito, justo, temente a Deus e se desvia do mal. Muitas vezes nós ficamos brincando com o pecado. E o resultado? Mesmo assim, Jó perdeu bens, Jó perdeu os filhos e perdeu a saúde. Percebe? Mas qual é a beleza disto? Jó permaneceu fiel, confiante, perseverante, e ele teve a graça de Deus no final da história. E Davi? Davi, no momento de dificuldade e de desespero, ele diz: até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Salmo 13, versículo 1. Davi estava meio que desesperado, querendo um retorno de Deus, uma interação, uma conversa, uma harmonia. Ele diz: até quando, Senhor? Esquecerás de mim para sempre? Impressiona Paulo. Paulo foi que sofreu bastante. Perceba. Paulo diz: são eles servos de Cristo? Uma pergunta. Aí Paulo diz: eu estou fora de mim para falar dessa forma. Então ele continua: se são eles servos de Cristo, eu ainda mais. Aí ele vai dizer: trabalhei muito mais, fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. A vida de Paulo. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas. 1 vez apedrejado.
3 vezes sofri naufrágio. Passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte a outra. Enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigo dos gentios, perigos na cidade, perigo no deserto, perigo no mar e perigo dos falsos irmãos. E ele continua: trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede e muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior. Que pressão é essa? A minha preocupação com todas as igrejas. Então, quando a gente compara a nossa vida, os nossos desafios diários, com a vida principalmente de Paulo, e até do Jó também, nós vemos que esses homens sofreram, passaram por muita dificuldade, tiveram muito sofrimento, e o versículo estava lá: 1000 cairão à tua direita, 10.000 à tua esquerda, então não serás afligido. Mas nós vemos aqui, neste momento, nesse texto, que Paulo está e foi muitas vezes na caminhada dele, 2 Coríntios capítulo 11, versículo 23 a 28, muito afligido, muito sofrimento, muita dor, muita injustiça. E ele poderia perguntar: onde está Deus nesta hora? E o versículo do Salmo 91 está se aplicando na minha vida? Então perceba que grandes homens que fizeram muito pelo reino do nosso Pai Celestial, eles enfrentaram dificuldades, sofrimentos, dores, mesmo com o Salmo 91 dizendo que 1000 cairão à tua direita e 10.000 à tua esquerda, então não serás afligido. Na nossa visão, na nossa compreensão humana, o Paulo, principalmente o Jó, foram extremamente afligidos, né? E como é que a gente entende isso? A conclusão é clara: o sofrimento que eu e você passa não é ausência de fé, é parte da jornada. Vejam que Jesus, na caminhada dele, na jornada dele, ele sofreu, né? Injustiça, traições, abandono, tanta coisa, né? E nós, como seguidores de Jesus Cristo, não queremos passar por isso? Então, para essa situação, a conclusão é clara: o sofrimento que nós enfrentamos não é ausência de fé, não é porque nós não temos fé ou não estamos nos empenhando para fazer corretamente. Esse sofrimento é parte da jornada. Jesus passou, Jó passou, Paulo passou, Davi passou, mas eu e você, nós achamos que não devemos passar. A promessa de Deus é, a promessa forte naquele versículo do Salmos 91 é: Deus estará conosco. Perceba, o próprio Salmo 91 esclarece: ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. E depois se reafirma em outro texto: quando passarem pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Veja, Deus não diz: você não passará. Ele diz: quando passares. Deus já sabe que você vai passar, Deus já sabe que eu vou passar, Deus sabe que nós passaremos por angústias. Mas ele não diz: você não passará, vou desviar o caminho, vou te blindar. Mas ele diz: eu estarei com você. Veja o Salmo 91, versículo 15.
Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Deus está dizendo, eu estarei com ele na angústia. Então, o certo aqui são duas coisas. O certo é que haverá angústias e o certo é que Deus estará conosco. Amém? Até em Mateus 11, 28, Jesus diz, vem a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Aprendei de mim, encontrarás alívio para a tua alma, para o teu espírito. Então, quando nós compreendemos esse outro lado da história, é fácil entender que o Salmo 91, quando diz que 10.000 cairão ao meu lado, 1.000 cairão ao meu lado e 10.000 cairão à minha esquerda, mas eu não serei afligido, na fé, na minha esperança, na minha caminhada com Deus, na presença de Deus na minha vida. Por isso que diz, nada nos separará do amor de Deus. Mas talvez até agora você tenha vivido, como eu passei um tempo também vivendo, interpretando isso de maneira errônea, sendo ensinado de maneira errônea e achando que por estarmos com Jesus agora somos super-homens e nada vai acontecer. Mas aconteceu para Jó, aconteceu para Davi, aconteceu para Paulo, aconteceu para Jesus e vai acontecer na minha e na tua vida. O que não vai acontecer é de nós sermos separados do amor de Deus nos abandonarmos. Ele diz, eu estarei com você. O perigo e a importância maior desta mensagem é que Deus diz estar pronto a estar contigo. Mas nós precisamos da perseverança para continuar. Nós não podemos abandonar. Amém? O não ser afligido vai além da parte física. Prestem atenção. Jesus ensinou algo profundo. Eis que vos dou poder, e nada vos fará dano algum. Eis que vos dou poder, e nada vos fará dano algum. Opa, nada me fará dano. Mas não vos alegrei, porque se sujeitam os espíritos. Se vos sujeitam os espíritos, alegrai-vos antes por estarem vossos nomes escritos no livro da vida, escrito no céu, que é o mais importante que ele está dizendo. Amém? E o apóstolo Paulo declara, quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação ou angústia? Romanos 8, 35. Porque eu estou certo que nem a morte nem a vida nos separará do amor de Deus. Romanos 8, 38 e 39. Então, quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação. Paulo vivia a tribulação, mas ele sabia que aquela tribulação, aquela angústia, não ia conseguir separá-lo do amor de Deus. Então, é nessa dificuldade, nesse sofrimento, nesse desafio, nesse desconforto, que você tem a força, a presença de Deus na sua vida. Paulo vai dizer que o poder de Deus fica mais perfeito ainda na nossa fraqueza. Então, ele se regozijava pelo sofrimento, pelas dificuldades que passavam. Então, se o inimigo coloca na tua mente de abandonar a caminhada cristã, abandonar Jesus Cristo, desacreditar, falar blasfêmias, ter sentimentos, comportamento de rebeldia, porque está passando por alguma dificuldade, percebe na história bíblica como é linda, que isso faz parte do processo, faz parte da caminhada. Amém? Talvez, não sei quantos anos você tem de cristão, mas talvez não tenham te ensinado ou você percebido tão claramente como isso não é porque Deus não está te olhando, não é porque você está fazendo tudo errado. Não, porque Jó, Paulo, Davi, Jesus, todos eles se dedicavam, eram fiéis
e passaram por extremas dificuldades. Amém? A Bíblia, ela reconhece que os justos sofrem. Isso é um ponto importante da mensagem. Porque no Salmo 34, 19 está escrito: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Salmo 34, 19. E em 1 Pedro 4,12: amados, não os estranhei a ardente prova que vem sobre vós. 2 Coríntios 4,8: em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Somos perplexos, mas não desanimados. Então, o padrão bíblico não é a ausência de dor, mas a presença de Deus na dor. Vou dizer isso outra vez. O padrão bíblico não é a ausência de dor, mas a presença de Deus na dor. Então, que nós aproveitemos, que Deus nos ajude, que nos dê essa sensibilidade de clamarmos pela presença de Deus nos momentos de dificuldade, para nós caminharmos com Ele. Amém? Uma nota importante aqui. O Salmo 91, ele pertence ao gênero de poesia hebraica. Isso é fundamental para a interpretação. Tem uma linguagem poética, que usa imagens, metáforas e figuras para transmitir verdades espirituais bíblicas. Imagens, se usa de imagens, de metáforas, de figura para transmitir a mensagem. Tem a hipérbole, que é uma forma de exagero intencional para enfatizar uma ideia. 10.000 cairão à tua esquerda. É uma hipérbole. É uma forma de exagero intencional para enfatizar uma ideia. Exemplo no texto: 1.000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita. Isso não deve ser entendido como um número literal ou uma promessa matemática, mas como uma forma de dizer: mesmo diante de grande destruição ao seu redor, Deus é capaz de te guardar. Amém? Mesmo diante de grande destruição ao seu redor, Deus é capaz de te guardar de sofrimento, não, de te guardar de não sair da presença dele. Lembra da vida eterna? Jesus veio para que todos tenham vida em abundância, mas a palavra de Deus vai dizer lá em João 3 que a todos os que queiram deu o direito de serem chamados filhos de Deus e terem a vida eterna. Mas no mundo teremos aflições. Amém? Diante disto que nós aprendemos de Deus, esse manjar espiritual, como nós devemos viver? Primeiro, confie no caráter de Deus, não nas circunstâncias. Confie no Senhor de todo o seu coração. Provérbio 3:5. Permaneça perto de Deus mesmo na dor. Isso é chave, porque é através da dor que o inimigo vai querer nos tirar da caminhada. Amém? Permaneça perto de Deus na dor. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Em Tiago 4:8. E mude, que nós devemos mudar nossa perspectiva. Ao invés de perguntar por que isto está acontecendo, nós devemos perguntar: como está Deus comigo nisto? O que Deus quer que eu aprenda com isto? E Papai do Céu vai dizer que na tentação, né, na tribulação, vai aumentar a fé, vai aumentar a perseverança, vai aumentar a comunhão. O sofrimento faz parte. Amém? O Salmo 91 não promete uma vida sem crises. Ele promete uma vida guardada por Deus. 1.000 cairão ao teu lado significa que o caos pode existir, mas você não está entregue a ele, porque a maior proteção não é contra a dor, é contra a ausência de Deus. Essa frase é muito poderosa, essa afirmação. Guarda isso no teu coração.
a maior proteção não é contra a dor. A maior proteção é contra a ausência de Deus em nossa vida, porque aí perderemos a vida eterna. E de que adianta o homem ganhar a vida e perder o seu espírito? E se Deus está com você, você está seguro mesmo em meio à tempestade. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, hoje reconhecemos que nem sempre entendemos os teus caminhos. Há dores, há lutas e situações que nos desafiam profundamente, mas nós escolhemos confiar em Ti. Ajuda-nos a lembrar que a Tua promessa não é ausência de aflições, mas a Tua promessa é a Tua presença constante em nossa vida. Fortalece a nossa fé, sustenta os que estão cansados e consola os que estão feridos. Fortalece, Senhor, a nossa fé. Sustenta os que estão cansados, sustentar. Está difícil, mas sustenta. E consola os que estão feridos. Ensina-nos a descansar em Ti, mesmo quando tudo ao nosso redor parece incerto. E que jamais percamos a certeza de que estamos guardados no Teu amor. Nada pode nos separar do amor de Deus. Mas o sofrimento, os desafios, as aflições, as angústias fazem parte do processo. Se nós queremos ser reais seguidores de nosso Senhor Jesus Cristo, nós devemos lembrar de homens tão fiéis, tão dedicados, que sofreram como o próprio Jesus, como Paulo, como Jó, como Davi. E que Papai do Céu ensinou a mim e a você nesse estudo que o sofrimento faz parte do processo. Que nós podemos ser afligidos do interior, mas Deus estará guardando a nossa mente, o nosso coração em nosso Senhor Jesus Cristo, para que nós possamos conhecer a paz que o mundo não conhece. E lembrando que essa paz é mesmo em meio às aflições. Amém, irmão? Amém, minha irmã? Nós oramos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Fica em paz. Que Deus nos ajude a compreender, a entender, ajuda a desfazer interpretações, visões, entendimentos anteriores que nos levavam a pensar que estaríamos blindados, que seríamos super-homens, que a nossa família, nossos filhos, que o nosso derredor não passariam por aflições, por sofrimentos, e achando que Deus só está trabalhando, só está sendo eficiente em nossas vidas, se nós estivermos livres de tudo isto. Mas nós vimos neste estudo, nesse manjar espiritual, que o sofrimento faz parte da caminhada cristã. Nós tivemos exemplos bíblicos e que, mesmo em meio às aflições, Tu possas cada vez mais estar nos atraindo para Ti, que o Espírito Santo esteja muito forte, muito vivo, muito ativo dentro de nós, para que nada possa separar do Teu amor. Eu oro em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Fica em paz, irmão. Nada pode nos separar do amor de Deus.